Oi pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo de farmacologia. Quem não assistiu o vídeo introdutório sobre farmacologia, recomendo que assista. Vou deixar o link na descrição do primeiro vídeo. E agora a aula de hoje é sobre anti-inflamatórios não esteroidais. Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais, a gente entender o mecanismo de ação deles, precisa a gente entender sobre duas coisas: COX e prostaglandinas. O que é COX? COX o nome dela é ciclooxigenase. A abreviação de ciclooxigenase é COX, fica mais fácil de falar. E o que são COX? Ciclooxigenases são enzimas, né, que produzem prostaglandina. E essas prostaglandinas vão regular algumas funções no organismo aí, que a gente vai ver daqui a pouco. E a gente possui três tipos de COX, três isoformas, né? A primeira é COX-1. Ela vai estar sempre em processos fisiológicos, é a que mais tem abundância. Ela está no corpo inteiro e ela atua em processos fisiológicos para manter a homeostasia do sistema. Depois a gente tem a COX-2. Essa é induzida apenas por processos inflamatórios e é ela que causa dor, febre e o edema. E por último a gente tem a COX-3. Essa não tem muito estudo ainda, mas acredita-se que ela está apenas no sistema nervoso. Bom, e qual é a função das COX então? Basicamente é transformar o ácido araquidônico em prostaglandina, para que a prostaglandina, que é um mediador químico, estimule a dor, febre, produção e o mucoprotetor, ou a inibição da coagulação. Agora a gente vai ver sobre prostaglandina. O que são prostaglandinas, ou a abreviação dela PGE, né? Prostaglandinas são mediadores químicos que vão regular algumas funções no nosso organismo, né? A fim de manter a homeostasia, a fim de manter o equilíbrio do nosso organismo. E também ela vai estar em um processo inflamatório gerando dor, febre e edema. Quais as funções da prostaglandina? Ela possui uma grande função no nosso organismo. Por exemplo, no nosso estômago, ela estimula a produção de mucoprotetor, porque como o estômago secreta ácido, ele tem que ter um mucoprotetor revestindo as células do estômago para que aquele ácido não corroa que não venha fazer uma corrosão, um dano na própria célula. Então a prostaglandina estimula a produção de mucoprotetor quando necessário, para que não tenha lesões na própria célula do estômago. No útero, essas prostaglandinas estimulam a contração uterina. No tecido adiposo, estimula a lipólise, ou seja, a quebra das gorduras, a quebra do tecido lipídico, né? No pulmão, as prostaglandinas estimulam tanto a broncodilatação quanto a broncoconstrição. E no sistema, no vaso sanguíneo, ela vai inibir a coagulação. Vai ser um inibidor de coagulação sanguínea. E a gente tem alguns fármacos derivados de prostaglandina, né? Por exemplo, o primeiro que eu trago para vocês aqui é o misoprostol. Ele é uma PGE idêntica à PGE do estômago e ele vai estimular a produção de mucoprotetor. Pensa que legal. A pessoa tem uma lesão gástrica, uma gastrite, uma úlcera, e você faz o que? Dá uma PGE para ela, uma prostaglandina, e essa prostaglandina vai estimular a produção de mucoprotetor, ou seja, vai estimular a produção daquele mucoprotetor para acabar com aquela lesão, para não continuar progredindo a lesão causada pela gastrite ou úlcera. Só que o grande problema disso é que essa PGE na corrente sanguínea, ela pode ir até o útero e causar contração uterina. Esse misoprostol é muito conhecido com o nome de referência, Cytotec. Ele é muito utilizado como abortivo, mas na verdade ele não foi criado para ser abortivo, e sim para produzir mucoprotetor. Você não encontra ele para vender em farmácia nem nada, apenas uso hospitalar. Mas ele é um excelente produtor de mucoprotetor. O próximo que a gente vai ver é alprostadil.
Ele é uma estrutura sintética da PGE. Ele também é uma prostaglandina e ele estimula a vasodilatação, né? Ele é muito utilizado para disfunção erétil. Ele é subcutâneo, então ele tem que ser aplicado. E é uma prostaglandina. O terceiro, ele não é uma prostaglandina, mas é um análogo da prostaglandina. O que é um análogo? É algo semelhante, não igual. Não é igual a esses dois aqui que são idênticos à prostaglandina, mas o bimaprosta é algo semelhante. E ele, por ser semelhante, então ele não vai ter os efeitos colaterais como contração uterina, nem produção de muco protetor no estômago. Mas no olho, né, utopicamente, ele é utilizado para a produção de cílios. Ele estimula a produção de cílios e a hipotensão ocular. Ele é usado topicamente. Bom, agora que a gente aprendeu sobre COX e prostaglandinas, a gente vai aprender sobre os AINES, sobre onde eles atuam. Basicamente, para ser um AINE, ele precisa ter o que? Ação antipirética, que é diminuir a febre, analgésica e anti-inflamatória. Ele precisa ter essas três capacidades. Quais os mecanismos de ação dos AINES? Eles atuam inibindo aquelas enzimas que a gente falou no começo do vídeo, COX, que consequentemente vão inibir a produção de prostaglandina. Qual fármacos pertence a essa classe? O primeiro e o mais importante é o ácido acetil salicílico, mais conhecido como aspirina, ou AAS, né? Ele é o precursor de toda essa classe aqui. Foi ele que deu origem a todo mundo. Ele veio do sabugueiro, na verdade ele não tinha essa parte acetil, era só ácido salicílico, mas se colocou acetil porque o ácido é muito tóxico para o nosso organismo, né? O ácido ele causa lesões gástricas, então colocou uma molécula mais acetil para diminuir essa acidez do fármaco. E são todos esses medicamentos que pertencem a essa classe: ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, diclofenaco, meloxicam, ácido mefinâmico, celecoxib, heterocoxib, são todos AINES não esteroidais. E a gente possui o AINE é classificado em dois tipos: os seletivos e os não seletivos. Qual é a diferença? Que os seletivos vão inibir apenas COX-2, ou seja, eles têm uma seletividade, só inibem COX-2. E o não seletivo, eles vão inibir tanto COX-1 quanto COX-2, tanto faz, vai inibir as duas. E o que aqui a gente tem que inibe apenas a COX-2, que é aquela COX que só tem em processo inflamatório, vai ser esses dois, celecoxib e heterocoxib. Eles vão inibir apenas COX-2, que só existem em processos inflamatórios. Qual o mecanismo de ação? Então, após aquela infecção, né, ou aquela lesão naquele tecido, vai ter muitas células mortas, né? E as células são compostas por fosfolipídios, por uma bicamada fosfolipídica. E vai ter muito fosfolipídio naquele meio ali, vai ser tipo um campo de batalha que eu tentei retratar para vocês aqui, ó. Pensa que isso aqui é tudo fosfolipídio, das membranas destruídas. Vai acontecer a ação de uma enzima chamada fosfolipase, vai degradar o fosfolipídio e vai gerar o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai ser degradado pela COX e vai gerar prostaglandina, mediadores químicos. Assim, vai gerar a dor, a febre e entre outras coisas. Aí, se você tomar o ibuprofeno, por exemplo, ou o naproxeno, ele vai inibir aquela COX e vai inibir a produção de prostaglandinas. E essa prostaglandina, como mediador químico, para ela induzir a febre, ela vai ter que ir lá no nosso hipotálamo, né? Ela chega para o hipotálamo, que é o nosso termostato que regula a nossa temperatura, e vai falar: olha, tem que aumentar a febre, tem que diminuir a temperatura, tem que aumentar a temperatura, diminuir. Então ela que vai dar esse estímulo para ele. Se ela não estiver indo lá e não estiver recebendo esse estímulo para ter a febre, para causar febre, não vai ter febre. E é por esse motivo que eles são antipiréticos, eles diminuem a temperatura. E a dor é porque essas COX produzem prostaglandina, que deixam mais sensíveis os neurônios para captação de dor. Aí, como não tem essa prostaglandina estimulando essa sensibilidade, a gente vai ter analgesia ali do local, né? Inibindo a COX. Então, a grande causadora disso tudo é prostaglandina. Inibindo quem produz ela, a gente não vai ter mais prostaglandina causando dor, febre e edema, por exemplo.
A gente precisa agora falar do selo dos coxibs, que são fármacos que são seletivos, que só inibem quando tem inflamação, ou seja, eles pensaram em um fármaco que não destruísse o estômago, por exemplo, que não causasse lesões no estômago, né? Porque os AINES, eles causam lesão, porque eles inibem a COX do estômago, que produz a prostaglandina, que estimula a produção de muco protetor. Então, se eu fizer um AINE que só atua na inflamação, muito melhor, não é? Não vai ter lesão no estômago, nem nos rins. Só que não foi bem assim que aconteceu. Vou explicar agora. Os coxibs, eles inibem apenas COX-2, né? Então, são seletivos. Só que tem um problema com eles, que eles têm um alto risco trombótico, trombogênico. As células do vaso sanguíneo, elas possuem COX-2. E essas COX-2 produzem prostaglandinas, que inibem a coagulação sanguínea. Como os coxibs são AINEs que só atuam em COX-2, só inativam COX-2, eles vão inibir as COX das células do vaso sanguíneo. Assim, vão aumentar as chances de ocorrer formação de trombos. E por não haver produção de prostaglandinas, vai acabar inibindo, vai acabar estimulando a coagulação sanguínea, né? Porque eles vão inibir as COX que produzem prostaglandinas e assim vai aumentar as chances de formação de trombos. E é por isso que é um grande perigo o uso de coxibs, né? A dose dele tem que ser bem calculada, bem certa, para que não ocorra formação de trombos no organismo. A aspirina. Por que a gente tem que estudar esse fármaco? Ele é muito importante. Ele foi o precursor de tudo. Ele é um AINE que não é seletivo, porque ainda não tinha essa ideia dos AINEs quando ele foi sintetizado. Mas ele tem uma grande preferência por COX-1. Ele tem uma alta preferência por COX-1. E outra coisa interessante desse AINE é que ele inibe irreversivelmente as COX, né? Os outros não, eles inibem, mas por um tempo. Esse inibe irreversivelmente. Uma vez inibida a COX, nunca mais vai voltar ao normal. E por causa disso, tem um grande lance com a agregação plaquetária. As plaquetas, vamos relembrar um pouquinho as plaquetas aqui para quem não lembra, elas não são células, são apenas fragmentos de uma célula. E a função dela é produzir o coágulo, através da COX-1 presente nela. E essa COX-1 vai produzir prostaglandina, que depois vai ser transformada em tromboxano, aí assim gerando o coágulo. Essa é o ciclo da plaqueta para ela produzir coágulo. Mas o AS, por ser seletivo e inibir só a COX-1, ele vai inibir a COX-1 presente na plaqueta irreversivelmente. Como ela não é uma célula, ela não vai conseguir produzir uma COX-1 novamente. E por esse motivo, o AINE ele atua como um anticoagulante. Muitas pessoas usam o termo afinador de sangue, mas isso é errado, porque ele não afina, ele não tira a viscosidade do sangue. Apenas ele faz com que o sangue não coagule. Essa é a diferença. E como que ele faz isso? Inibindo as COX presentes na plaqueta, que é o que faz a coagulação sanguínea. Bom, gente, é isso. A aula de hoje acabou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta. Se você quer uma sugestão, tem alguma coisa, vou estar deixando um resumo dessa aula aqui no link aqui embaixo. Vou estar deixando o Instagram também para vocês seguirem lá. E vou estar deixando o link do vídeo anterior também sobre a introdução da farmacologia. É isso, galera. Obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo.